bom dia. Estamos iniciando mais um programa Logcomex na TV ABCD. Eu sou Cláudia Bock. Muito obrigada pela audiência de vocês. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios a presença do senhor Rodrigo Aroli, representante diretor do SLOG, Instituto de Logística, que hoje estará falando sobre um projeto já em andamento, Porto Sem Papel, que é um novo sistema que trará agilidade e desburocratizará os portos brasileiros. Bom dia, Rodrigo, prazer recebê-lo. Como é que vai? O prazer é meu, muito obrigado, mais uma vez aí pelo convite. Vou bem, precisamos estar, estar bem. Meu nome é Rodrigo Aroli, sou do Instituto de Logística, o SLOG, e estamos aqui para poder ajudar, auxiliar e até mesmo agregar, Acho que esse é o intuito, Cláudia? Exatamente. Rodrigo, o que vem a ser o Porto Sem Papel, que é conhecido como PSP? Bom, o Porto Sem Papel é um programa, em parceria com o governo federal, a Secretaria dos Portos, onde ele veio aí justamente, como você chamou, para desburocratizar. A intenção é reduzir aí até em 25% o tempo perdido, despendido. Aí hoje nós temos cerca de 6 dias despendidos para geração de documentação, liberação, tanto para atracação quanto desatracação de navios. Então a intenção é que reduza pelo menos aí em 50% esses 6 dias. Ok. É um novo conceito, Já está em vigência. E você sabe me dizer se existe outro país que também trabalha nesse sistema, não? É um conceito de janela única, Single Windows. É um conceito onde num único local, todos os órgãos anuentes, um exemplo, a Marinha, a Autoridade Portuária, a Anvisa, os órgãos anuentes, a Polícia Federal, a Receita Federal, onde eles conseguiriam visualizar, vão conseguir visualizar toda a informação num único local, numa única plataforma. Então, isso você até referenciou bem, se isso hoje nós temos, Isso, para você ter uma ideia, em 1994 ele foi implementado na Espanha. Então, tem aí um tempo já, tudo isso. Isso em muitos portos lá fora, internacionais, portos de grande movimentação, Já existe aí essa plataforma ou essa forma de se fazer, desburocratizar. Essa é a intenção, porque na realidade senão hoje nós não temos como trabalhar melhor ou minimizar, esse acho que é o intuito principal do custo Brasil. Era exatamente a minha próxima pergunta, É a questão do custo Brasil. Nós sabemos que essa parte de transportes, a parte operacional, o próprio Porto de Santos acaba implicando muito nessa questão de competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Então, você acredita que o PSP ele vem minimizar essa questão do custo Brasil? Ah, sim. Reduzindo o tempo de permanência, de entrada e para a saída dos navios nos portos. Estamos dizendo sobre os portos, mas, puxa vida, só existem os portos, Hoje nós temos 90% do comércio internacional sendo movimentado através do marítimo. Então, no Brasil não é diferente, desses 90% das mercadorias que circulam para exportando e importando pelo Brasil, a gente tem aí a movimentação pelos portos. Falando um pouco mais, indo um pouco mais a fundo ainda, o principal porto do Cone Sul hoje, não estou dizendo nem só da América Latina, de todo o Cone Sul, nós temos o Porto de Santos. É fundamental que isso aconteça e que isso venha justamente para somar, reduzindo aí, como a gente comentou, o desgaste muitas vezes, porque hoje nós temos uma interface não muito conciliadora. Hoje nós temos a necessidade dos órgãos intervenientes receberem informações das embarcações, através dos seus terminais, dos seus agentes marítimos, e eles fazerem com que isto adentre o processo normal, burocrático que eu digo quando eu falo de papel, quando eu falo de documentação, são vários documentos emitidos na realidade pela embarcação e para órgãos diferentes.
ou seja, a mesma informação para órgãos diferentes. Então isso acaba gerando uma morosidade, né, uma burocracia documental, e que isso, consequentemente, né, se nós tivermos aí isso, já estamos, né, funcionando, eu creio que isso, com certeza, a redução, né, será drástica. Como seria o funcionamento desse sistema, então? Você falou que as embarcações, elas são obrigadas a emitir vários documentos para vários órgãos, né, com informações repetidas. Como vai funcionar o sistema efetivamente? Bom, esse sistema seria uma plataforma, né, uma plataforma também com interface web, né, e é um sistema onde existe um setor, né, do Porto Sem Papel, é um projeto, né, ele foi desenvolvido justamente para ser abastecido de informações. Então essa embarcação, antes dela estar chegando, ela já estaria sendo inserida ali no sistema as informações da embarcação, né, a origem, o destino e várias outras informações que são necessárias para os órgãos, né, o tipo de mercadoria, quais são as condições e tal. Ali nessa plataforma, nesse sistema, ele seria visualmente online, né, para todos os órgãos anuentes, então todos estariam visualizando ao mesmo tempo uma informação única, né, que a embarcação passaria, e rapidamente esse órgão vai poder estar dando sequência na sua parte, né, no seu momento, né, com a sua necessidade, anuência ou não, né, dando assim a oportunidade da embarcação chegar a atracar com muito mais agilidade e também na saída, né? Pensamos na chegada, mas nós temos que também ter como referência a saída, né? Porque hoje nós temos, eu estou dizendo, nós estamos comentando do porto, mas para chegar até o porto nós também temos uma caminhada, né? Então o primeiro momento é ter isso implementado no porto, nos portos, né? E depois, consequentemente, é lógico que toda a cadeia vai ter que se adaptar também, né? Então com certeza haverá uma fase aí, né, de migração, mas seria basicamente uma plataforma, né, onde essas informações seriam inseridas e todos os órgãos intervenientes teriam acesso, né, e conseguiriam aí trabalhar na sua peculiaridade, né, tratando aí, dando anuência ou fiscalizando ou impedindo, quer dizer, acho que ficaria muito mais ágil isso, né, isso com certeza custo para todo mundo reduziria, né? Sim. A intenção é que ele funcione mais ou menos como o Siscomex funciona para os processos de importação e exportação. Você tem ali alguns órgãos concentrados, né, são os intervenientes também, além do SESEX, do Sisbacen, além da Secretaria da Receita Federal, você tem outros órgãos intervenientes, sim, né? Sim. O IBAMA, a Anvisa, sim. Funcionaria da mesma maneira, acredito assim, eu, né? É uma similaridade, sim. Né? Lógico, a peculiaridade da autoridade portuária e das regras, né, portuárias aí do nosso país, né? Então, e haverá alguma ligação do Siscomex com o PSP, não? Olha, o que seria assim de grande valia, e isso interessante a todos, né, que nós tivéssemos aí um sistema que conseguisse ter a integração, né, conseguisse ter migrar informações, né? Eu creio que sim, porque o sistema como o Siscomex, como o Sisbacen, todos eles são mantidos, foram desenvolvidos através do SEPRO, né, que é o sistema de monitoramento e gerenciamento aí, né, de informações, né, do governo federal. Então o SEPRO é que, em parceria com a Secretaria dos Portos, que desenvolveram aí esse sistema. Então, lidando aí, iniciando e puxando esse projeto, né, nós temos a Secretaria dos Portos e o SEPRO, né, desenvolvendo. Eu creio que a intenção, né, todos nós esperamos que todos esses sistemas se falem, justamente para facilitar, né, porque senão nós continuaríamos com um gargalo, né? Eu facilito a informação no porto, mas e como vai chegar a isso? Tanto entrando mercadorias quanto saindo. Então a tendência é que isso, consequentemente, né, eu acredito muito que seja um programa conciliador, né? Acredito, sim. No Siscomex nós temos um sistema de parametrização, né, composto pelo canal verde, amarelo,
o vermelho, na importação temos o cinza também. Sim. Parece que tem também um sistema de acompanhamento por cores no PSP. Como é que ele funciona? Sim, ele funciona assim, na realidade um quadro, né, de acompanhamento, né, um quadro de acompanhamento das anuências. Então nós temos aí o azul, né, que ele representaria aí em análise, né, o verde, que seria a anuência concedida, né, pelo órgão, o vermelho, não concedida, né, e o amarelo, né, desculpe, sobre fiscalização. Então existiria um quadro visual, né, visualmente no sistema, onde é a facilidade, né, visual, isso como o próprio Syscomex, né, traz aí os canais de parametrização. Esse seria um canal de acompanhamento, né, estaria funcionando como um canal de acompanhamento mesmo. Isso, por um outro lado, é interessante, porque se trata do visual, né, mas não que muitas vezes fala assim, pô, então vai ter um canal para acompanhar, então nós vamos ali pegar o órgão que está sendo moroso na operação. Não, acho que o intuito não é esse, né? O intuito é muitas vezes até descobrir se existe mesmo, né, uma morosidade e por que existe a morosidade, trabalhar em conjunto. Acho que todo sistema, e principalmente quando a gente fala nesse sentido da desburocratização, é um trabalho conjunto, né? Não é um trabalho individual. Né? Seria exatamente uma forma de identificar onde estão os gargalos. Sim, e tentar dar uma solução a eles, né? Justamente. Todos nós sabemos, né, que existem, dependendo aí dos seus produtos, né, você tem aí uma exigência, né, você tem aí uma restrição, uma anuência, né, a ser passada, a ser liberada por esse produto. E eu creio que isso venha justamente para auxiliar, para ajudar, né, para alavancar. Né? Você até havia comentado, eu acho que é até interessante destacar que eu tenho até alguns dados, estou pegando aqui na minha colinha, porque, né, são dados, não são do Rodrigo, mas são dados, né, da própria Secretaria, né, dos Portos. Hoje nós temos essa plataforma, na realidade, é uma interface, então, né, para unir as informações dos principais agentes portuários. Ele vai servir como uma catapulta, né? Ele vai lançar o Brasil, né, de 41º para 20º na colocação do ranking em liberações de cargas. Isso, na realidade, são dados do Banco Mundial, né, onde nós temos hoje 130 países vinculados. Né? Então, como eu te disse, na própria Espanha, isso desde 1994. Então, eu creio que isso é um marco, né, para a gente, é um marco para as atividades de comércio internacional e logística. E era exatamente o que eu ia perguntar para você, né? Se o Porto Sem Papel e vai ser, né, uma nova marca para a gestão portuária brasileira, né? Ah, sim, eu creio que sim. Isso é fato, é algo que acho que muita gente já vem esperando, né, há um bom tempo. Puxa vida, 100%, será que é 100% realmente assim a fundo, né? Todos nós ainda não conhecemos, né, algo novo, né, que está sendo movimentado, né, e explorado, né, deixando claro. A partir do dia 8 agora de abril passado, já começaram, né, essas atividades de implementação, começando aí pelo Porto de Santos e posteriormente seguirá do Rio de Janeiro e depois Vitória, né, que são aí os portos. Se a gente trouxer aí os portos em movimentação, né, a necessidade aí dessa agilidade, não que os outros não necessitem, lógico, todos necessitam. Interessante que nós tivéssemos isso rapidamente em todos, mas existe um processo, adaptação, treinamento, né, uma linguagem única. Então, é preciso alinhar, né, tudo isso. Então, desde o dia 8 de abril, isso já começou a ser implementado no Porto de Santos, né, passado aí às autoridades, né, aos órgãos intervenientes. Então, é um processo de integração nesse momento, né. Acredito sim que o Porto Sem Papel, ele vem aí, a meta é otimizar em 60%, né, o desempenho das operações nos portos brasileiros. Então, né, se a gente falar hoje em 10%, isso já é uma movimentação grande, né? A meta chegar a 60%, isso para a gente é algo que vislumbra uma oportunidade gigante, né? Com certeza. E até no momento onde se fala tanto, principalmente no Porto de Santos, sobre a questão da dragagem, né, de se aumentar o calado do Porto de Santos para que nós possamos receber navios de grande porte, né? Fica aí o lembrete que não adianta fazer um lado e não o outro. Então, sim. Conciliar já o PSP, que está em vigor desde 8 de abril, conforme você mencionou, e fazer os trabalhos de dragagem, isso vai realmente fazer com que o Porto de Santos ganhe não só em agilidade,
mas em capacidade também, né, de receber embarcações maiores e sanarmos, pelo menos parcialmente, o problema do gargalo em relação ao escoamento de produtos brasileiros para o exterior. Ah, sim. Você lembrou bem, né, Cláudia? É algo assim, eu creio que não só todos nós, né, que lidamos, que criamos essa interface, né, com a logística internacional, o comércio exterior, que vivemos isso, né, como eu já falei, né, anteriormente, eu sou um bebê nessa área ainda, tenho aí 14, 15 anos nessa área, então hoje a gente tem contato com muita gente, até você mesmo, né, uma pessoa que tem esse contato e vive isso já há um bom tempo. Não só nós, mas o governo também espera, né, que tão importante quanto a dragagem também, são ações paralelas, né, eu acredito, são ações paralelas para o desenvolvimento. Né? No próximo bloco, ele acabou de falar, o Rodrigo, sobre comércio exterior e logística. Nós já estamos recebendo várias mensagens aqui dos internautas. Obrigado pela participação. No segundo bloco, então, continuaremos a entrevista com o Rodrigo e também responderemos ao seu questionamento. Não saia daí, obrigado pela presença. Até logo. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCM-SO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos. Entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. Os programas e ações da Celtic já foram testados e aprovados por mais de 200 empresas. A Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Não perca tempo, entre em contato com a Celtic pelo telefone 4990-5605 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Celtic, gestão em benefícios. Cielo, a maior rede de pagamentos eletrônicos do Brasil. Presente em 98% do país, a Cielo atende mais de 1.700.000 estabelecimentos credenciados. Interligando desde vilarejos, pequenos comércios, autônomos e microempresários, até grandes cidades e redes varejistas. Mas não basta ser a maior. Para a Cielo, o mais importante é continuar sendo a melhor. Se hoje ela é responsável por 100% das transações dos cartões Visa, muito em breve, Mastercard e outras bandeiras também passarão pela Cielo, aumentando ainda mais a rentabilidade dos estabelecimentos comerciais. Cielo, a número 1 em vendas. Nada supera essa máquina. Você que precisa de materiais elétricos, pense em Alumbra, uma das principais marcas do país. A Alumbra oferece variedade, tecnologia, design e opções de cores. São 9 linhas de interruptores e tomadas, dispositivos de proteção, disjuntores ALBR, DR, DPS, além de canaletas, centros de distribuição, fitas isolantes e muito mais. Procurando variedade e qualidade, a sua melhor opção em materiais elétricos é a Alumbra. Para você que sofre com algum problema na coluna, temos uma boa notícia. Agora existe tratamento. E o melhor, sem a necessidade de cirurgias. Conheça a reconstrução músculo-articular da coluna vertebral, um programa pioneiro que associa fisioterapia manual à alta tecnologia de aparelhos exclusivos importados e o fortalecimento dos músculos profundos da coluna. O resultado é positivo em mais de 87% dos casos. Ligue para o ITC Vertebral e marque uma consulta.
Olá, voltamos então aqui à nossa entrevista com o senhor Rodrigo Aroli, da SLOG, que está hoje nos trazendo um pouco do assunto PSP, o Porto Sem Papel. Rodrigo, temos aqui algumas perguntas que os internautas estão nos enviando. Mais uma vez, obrigada pela participação. E uma das questões é a seguinte. Na realidade, eu vou até jogar 3 questões, porque acho que vai dar para você, numa só, encaixar a resposta. A Rosana de Diadema pergunta o seguinte: o Rodoanel vai ajudar na logística? Essa é a nossa primeira. A seguinte é: o comércio exterior hoje tem campo de trabalho? É a Larissa de Santo André que pergunta. E a Janaína está em dúvida entre fazer comércio exterior e logística e pede um aconselhamento aqui para nós. Então, vou passar a bola para você. Tá certo. Bom, primeiramente, né, como você disse, agradeço a participação, né, de todos, né? Se não fossem vocês, né, nada também seria possível. Bom, o Rodoanel, né? O Rodoanel aí, a facilidade traz benefício, não traz, ajuda, prejudica, né? Bom, a gente escuta muito por aí, né? Muita gente até acaba comentando, ou porque ficou próximo, né, do Rodoanel e de repente imagina que isso vai ser um transtorno grande, né? Mas acho que a gente tem que pensar no Rodoanel como algo macro, né, como uma facilidade aí de movimentação, de escoamento e chegada de mercadorias, né, ao nosso o polo, né, industrial. Ao Rodoanel também tem aí a possibilidade, o projeto da extensão, né, uma ideia do Ferroanel, né, circulando próximo ao Rodoanel, ou ao lado do Rodoanel. Facilita, né, ou prejudica? Olha, eu acho que é uma faca de 2 gumes, porque tanto ele pode trazer quanto ele pode levar. Poxa, então é ruim? Não vejo isso. Vejo sempre do lado o copo meio cheio, né? Porque tudo agora, né, a lição de casa depende de cada um de nós, né, que atuamos nessa área, e as empresas. Então, para ela se tornar competitiva, né, ela precisa transformar, ela precisa arrumar a casa. Então, eu creio que ele veio para ajudar, né? Mas o cuidado nós temos que ter, lógico, né? E aí também, não só a localização, né, a boa localização, para que tudo isso funcione, internamente que ela tenha os seus processos ajustados, né? Em distribuir a facilidade, né, de chegar, trazer a oportunidade aos seus clientes e fornecedores, né, mostrando que há essa possibilidade e, consequentemente, né, a parte de isenções ou a parte né, por parte do governo, né, governamental. Eu acho que tudo isso é uma questão de sentar e ponderar, né? Mas o Rodoanel veio para ajudar. Eu encaro dessa forma, encaro o copo meio cheio. E sobre as 2 outras questões do comércio exterior e da logística? Olha, sou suspeito de falar, né, sobre logística e comércio exterior, se isso é bom ou não, se ajuda, né? Eu acho que é uma Nós área... dois somos, né? Sim, somos. Nós dois somos. É uma área... eu até já havia comentado anteriormente, né? O Brasil é um bebê no comércio internacional, né? Nós temos aí 200 anos, 203, 204 anos, né? Se nós compararmos aí a outros países, né, só de existência na área de comércio exterior são 500, hoje nós temos 500 de descobrimento, 500 e pouco. Então, assim, a área é muito vasta, a oportunidade é grande, né? Eu aconselho sim, faça, procure aí o mais próximo a você, né? Se você está na região, acho que é Diadema, é isso que ela comentou, né? Está na região, está próximo, eu creio que próximo a você deva existir, né, alguma unidade aí, alguma instituição, né, que você consiga fazer. Se não encontrar, então venha para cá que São Bernardo tem. Exatamente. Né? Voltando ao PSP, né? Ele é um trabalho em conjunto, né? Quem está por trás da organização e à frente mesmo, né? Fazendo a participação, sendo o usuário, sendo aquele que vai receber as informações do usuário. Quem é que está por trás disso? Bom, Cláudia, na realidade era um projeto, né, que foi aí idealizado, iniciado pela Secretaria dos Portos, Especiais dos Portos, né, e o software aí está sendo desenvolvido pelo SEPRO, né, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, vinculado ao Ministério da Fazenda. Esse programa, ele consiste num portal, né, então, quer dizer, ele não funciona sozinho, né, ele funciona aí também com a integração e interação de uma forma inteligente dos órgãos intervenientes, né? Um exemplo, a Anvisa,
né, a própria Marinha, né, a Polícia Federal, a Receita Federal, as autoridades portuárias, né, o Vigiagro, né, também, que a gente estiver falando aí do próprio impacto, né? Então é um sistema onde é necessária a interação e a participação de todos os envolvidos no processo, né? Mas a Secretaria dos Portos, né, que lançou juntamente com o SERPRO aí, que é o desenvolvedor desse software, né? Dá um parâmetro para nós, Rodrigo, de como era feito antes e como é feito hoje através do sistema. Tá, bom, antes que ainda a gente existe, não que isso vai eliminar totalmente o papel, né? Isso ainda vai um tempo, né, de toda a adaptação, né, de toda essa extensão, né, do que seria necessário realizar ou não. Mas um exemplo, né? Então hoje nós temos aí sendo emitidos vários formulários, né? Vários formulários aí, uma série de formulários para os órgãos intervenientes, ou seja, a mesma informação para vários órgãos, para a Marinha, para a Receita Federal, para a Autoridade Portuária, para a Anvisa, quer dizer, são a mesma informação circulando em vários formulários diferentes para os órgãos, né, que vão necessitar. Então, ou seja, o tempo que se consome com isso é um detalhe. E o papel que se consome também. E a energia despendida quanto a isso, né? Quanto mais papéis, quanto mais formulários, a possibilidade, a probabilidade aí de haver erros é maior. Né? Então, também tem esse ponto. Né? Um ponto que você fala, poxa, agilidade, o tempo, tá, mas eu também tenho que pensar no impacto. Né? Mais para frente vamos comentar alguma coisa, eu gostaria até depois de comentar alguma coisa sobre o impacto, né, que isso vai causar, que vai minimizar, né, o impacto ambiental também, olhando por um lado, lógico, hoje temos que olhar também por esse lado. Né, mas, e aí, a partir da implementação, né, dessa vinculação e do funcionamento, tudo isso será feito através de um sistema. Ou seja, ali é inseridas as informações numa única vez, para que todos os órgãos intervenientes tenham o espelho, né, online daquela situação. Então, é algo assim, quando a gente fala de desburocratizar, muitas vezes, né, a pessoa pensa, poxa, então vamos tirar, né, o equipamento daqui e colocar ali. Na realidade, a tendência, a intenção é que se elimine, mas isso vai um tempo, né? Existe um tempo de maturação, adaptação e tal, mas acreditamos que isso tem que ser feito, é fato, né? É fato hoje. Na era que nós vivemos aí dessa terceira onda, né, que é da informação, aquele que não estivesse adaptando, né, hoje, eu até havia comentado aí, ontem mesmo, né, com um colega nosso, dentro de sala de aula, hoje você está dando uma aula, você está passando uma informação, né, e muitas vezes são informações que a gente tem aí atual, né, do dia, né, do momento. E aí você já vê alguns alunos já pronto, entrando ali, acessando, né, o wireless, a rede e buscando mesmo, poxa, essa informação existe, é isso mesmo, é interessante. Então, a tecnologia da informação é muito rápida. Hoje, dentro da própria sala de aula, você tem essa interação. Né? Hoje você tem a possibilidade de abrir programas, né, do próprio governo, né, do próprio sistemas, né, de informação onde vinculam logística e comércio exterior, onde você demonstra ali que isso é funcional, que isso ajuda. Né? Já que você está falando sobre essa parte, né, da informatização, de plataformas, tudo, o Brasil foi o primeiro país a ter um sistema, que é o Siscomex, né, que congrega todas as informações administrativas, fiscais e cambiais, né, através do Siscomex. Você acha que demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil, o PSP também? Ele já não poderia ter mais ou menos vindo na mesma onda, porque nós temos o Siscomex para exportação a partir de 92, para a importação a partir de 94. Isso dá aí um delay para o PSP de 12 anos, praticamente, né? 10 anos. O que você acha? Não poderia ter sido um pouquinho mais rápido isso? Até para que o nosso comércio exterior ele tivesse tido um dinamismo maior e quem sabe até nós poderíamos estar com um pouquinho mais de 1% que nós temos hoje do mercado internacional, né, do mercado mundial, nós não poderíamos ter crescido um pouquinho mais. Bom, isso com certeza, né, Cláudia?
Isso não depende só do Rodrigo, não depende só da Cláudia, né? Não depende só da Secretaria dos Portos, que isso, a Secretaria é algo novo, né? Foi criado justamente com essa ênfase, né? Para trabalhar e para auxiliar, né? Desburocratizar. Então eu acho que esse é o papel, né, do governo, é auxiliar e desburocratizar, né? Não é criar barreiras e problemas. É lógico que para cada segmento nós temos aí até como uma defesa, né, comercial, existem as suas regras, mas poderia ter acontecido antes. Aí vem aquela situação, né? Puxa vida, né? O governo é isso, o governo é aquilo, a gente não sabe. Existem tantas interfaces aí, empresas, né? Nós temos o próprio, muitas vezes aí, a mudança, né? Ou a gestão, né? A gestão do processo. Hoje, eu vejo o seguinte, que na área de logística, comércio exterior, eu acho que deveria haver uma pasta, né, onde você deveria ter assim, uma agilidade maior quanto a isso, sim. Só que são vários órgãos, né? Para você unir as informações de todos esses órgãos, ou seja, isso não é de hoje, isso a gente já tem de um bom tempo, né? De 100 anos, 150 anos, que já vem sendo tratado de uma forma fragmentada. Então, demorou? Eu acho que demorou, mas antes tarde do que nunca, né? E o que nós esperamos é que estamos aqui até para isso, né? Como vivemos a área e temos, né, essa relação com a área, o que for necessário, estivermos aí para podermos ajudar, estamos aqui para isso, né? Poderia ser feito antes? Eu acho também que deveria ter sido feito antes, mas já que agora a iniciativa foi dada, então o que eu espero é que isso seja o mais rápido possível e que o mais tranquilo possível, né? Essa conciliação, essa migração, né? Ok. Eu gostaria de registrar mais 2 e-mails aqui, de tantos que estão chegando, mas esses 2 aqui, professora, parabéns pelo programa, adoro você, muito obrigada, sucesso, obrigada, o José que mandou esse e-mail, o Gerson de Limeira, parabéns pelo programa, nós temos outros questionamentos aqui, voltados para a logística e comércio exterior, que nós vamos estar respondendo no nosso terceiro bloco, porque eu gostaria de perguntar aqui exatamente a questão de custo, né? Você falou de custo, nós temos aí o custo financeiro, nós temos o custo logístico, o custo ambiental. O que você tem para falar dessas questões, desses outros custos aí, que acabam, obviamente, impactando no total, que é o custo Brasil? O que você teria para comentar sobre isso? Olha, quando a gente fala sobre custo, é como você comentou, né? Existe uma série, né, de itens que influenciam, né, esse custo. Para você ter uma ideia, referente a esse caso do Porto, até tem uma colinha aqui, que são números, né? São números reais aí da informação. Que não é sem razão, né? O programa aí começar pelo Porto de Santos, né, primeiramente. Como a gente comentou, até mesmo pelo volume, né, que nós temos, e sendo aí o maior porto em movimentação do Cone Sul. A necessidade de ter com que isso viesse primeiramente até pelo Porto de Santos, né? Olha só o impacto, né? Você me permite, né, até trazer aqui a referência bem ao pé da letra. A operação de cada navio no Cais Santista gera 935 informações. Estou dizendo a operação de cada navio, né, no cais aqui no Porto de Santos. 935 informações. Multiplicando o número pela média de embarcações que escalam o porto, né, em um ano são utilizados 3.773.000, né, folhas de papel, que representam 17 toneladas de papel, ou em outros termos, 400 árvores, em média, de eucalipto sendo derrubadas para cada embarcação que se movimenta. Olha só que loucura de papel, quanto papel, né, se gera. Isso a gente vai comentando só sobre papel e o tempo, né? Porque o tempo, tem muita gente que até na hora de formação do seu preço, né, do seu custo, ele esquece do tempo, né? Tudo tem um tempo, né? Você tem o tempo de dedicação, né, de empenho na operação. E o risco, você tem um risco, porque quanto mais, né, são várias informações para o mesmo fim, a probabilidade de erro
né, de repente deixar de inserir alguma informação ou de inserir informações a mais, né, como você sabe, esses Comex também, né, a parametrização é feita através das informações que ali são inseridas e a própria conciliação, né, do seu NCM e tal. Aqui, quando a gente está comentando do Porto, é a mesma coisa, né? Quanto mais informações eu despendo para produzir, a probabilidade de erro é muito grande, né? Então, eu acho que esse custo pode ser reduzido em qualquer momento. Eu acho que tudo no nosso dia a dia, né? Se a gente conseguir que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje, e melhor ainda, né? Quando a gente consegue reduzir, né, um custo, ou minimizar esse impacto, pelo menos, eu acho que já é de grande valia, né, Cláudia? Ok. Nós estamos indo para quase 2 meses, então, de implantação do PSP. Já existe alguma estatística, já foi apurado algum resultado durante esse período sobre agilidade? Já tem alguma estatística sobre isso, não? Olha, Cláudia, referente à estatística, isso começou agora a implementação na unificar a linguagem, né, em repassar isso aos órgãos e repassar às autoridades portuárias. Então isso ainda é um processo ainda, né, de início, de debate, discussão e deixar isso claro, né. O programa está pronto, né, o sistema já está pronto, mas ainda não, se existe ainda não foi, né, passado a nós, não foi aberto isso ainda, porque é um momento ainda de implementação ainda, né? E já existe uma programação para a instalação do PSP nos outros portos brasileiros? Olha, as informações que nós temos é que isso agora, né, até o final de 2010, né, e meio de 2011, né, mais tardar até o final, que isso já se estenda aos portos do Rio, né, Rio de Janeiro e Vitória. Então, e depois se estendendo aí, né, por todo o Brasil. Então, esse é o início, né? Partimos aí do dia 8 de abril, iniciamos no Porto de Santos, posteriormente, logo depois, né, dessa implementação, ao Porto do Rio de Janeiro e depois a Vitória. E aí é uma questão de tempo e muitas vezes conciliar, né, as informações de cada localidade, né, que existe uma dificuldade ou que existe uma oportunidade, e conciliar as informações para que a coisa aconteça, né? Ok. Muito obrigada, Rodrigo. Não saia daí, no terceiro bloco estaremos respondendo todas as perguntas que nos chegaram. Mais uma vez eu agradeço a participação de você, internauta, e voltamos já. Não saia daí. A Arquedes Consultoria é especializada em contabilidade, trabalhamos na área de contabilidade, na área de custos e na área de finanças. Fazemos trabalho de consultoria, esse trabalho de consultoria visa formação de custo, formação de preço, trabalhamos na área tributária para o melhor acompanhamento dos impostos e desenvolvemos todo o trabalho na área de contabilidade, abertura, encerramento de empresas e a sua normalização. Promico Softwares oferece soluções de negócios em softwares para ERP e CRM, totalmente adaptáveis às necessidades da gestão de sua empresa e ao gerenciamento de seus clientes. Promico Software já ajudou mais de 500 clientes de diversos setores da economia a transformar seus processos tecnológicos em verdadeiras ferramentas de aumento de produtividade. Promico Softwares, sua empresa integrada de ponta a ponta. Rotisserie Maravilha, todos esses anos trabalhando com qualidade e esmero. Em sua próxima festa, encontro em família, churrasco ou um simples almoço e jantar, conte sempre conosco. Temos uma extensa linha de produtos para que seu almoço, jantar, reunião, festa ou evento seja um sucesso. Nossas carnes e massas são preparadas diariamente para manter nosso padrão de qualidade.
Rotisserie Maravilha. Possui um sistema de entrega de sua encomenda para que você tenha toda a comodidade. Consulte nossos atendimentos 4367-3169 ou acesse o site rotisseriemaravilha.com.br. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Estamos de volta com o Log Comex, hoje contando com a participação do senhor Rodrigo Aroli. Rodrigo, estamos aqui com uma série de perguntas, né? Vou tentar condensá-las, porque senão o bloco será pequeno para tantas perguntas. Então vamos lá. A primeira é a do Túlio de Ribeirão Pires, e ele pergunta o seguinte: por que a logística e o comércio exterior andam juntos? Vou emendar mais uma, que diz o seguinte: o Fabrício, no que consiste o gerenciamento de cadeia de abastecimento? E tem mais uma aqui que eu acho que dá para resumir tudo. Rosana pergunta o seguinte: como a logística pode ajudar a minha empresa? Bom, Cláudia, quando vou começar pela cadeia de abastecimento, né? Supply Chain Management, né? A gestão aí de toda essa cadeia. Bom, hoje nós temos, quando você fala de gestão, né, você precisa ter uma visão geral do processo, né? Então, quando a gente fala dessa gestão da cadeia de abastecimento, nós falamos desde dos nossos fornecedores, né, até a chegada desse produto à minha empresa, ou esse suprimento, essa matéria-prima à minha empresa, a sua transformação, o seu processamento, né, interno, e depois a saída dela, a distribuição. Ou seja, do meu fornecedor ao meu cliente final, né? Da entrada do suprimento, da matéria-prima, ou um produto semi-acabado, a sua transformação e depois a sua distribuição. Resumidamente, este é o processo, né? Da entrada, inbound, processamento e outbound. Falando um pouco dessa logística do comércio exterior, se eu estender um pouquinho mais, né, estender essa saída aí para o meu cliente pode estar aqui quanto pode estar lá fora, né? Podemos estar no Mercosul, podemos estar na Europa, né, os nossos clientes. Então isso hoje, a fronteira, né, para os negócios, não há fronteira, né? Hoje a gente tem aí uma possibilidade grande. Hoje, se você entrar, você compra pela internet e chega na sua casa, né? Da mesma forma, nós temos que encarar que a logística faz parte desse processo. É por isso que, quando até a pergunta, né, foi pertinente, a logística e o comércio exterior, por que andam juntos, né? Porque a necessidade de se entregar, de se trazer alguma coisa, de se movimentar, de se armazenar, de se embalar, adequar, né?
Então a logística não é só o transporte disso, a logística é desde do recebimento do seu suprimento até a saída dele, essa transformação, a armazenagem, né, a montagem, a embalagem. Então, para nós, quando você comenta sobre logística e comércio exterior, é muito importante que nós conheçamos aí, lá na ponta final, a necessidade real desse mercado, né, desse consumidor final, ou né, para quem você está vendendo, mas a pesquisa de mercado é muito importante, porque você vai conseguir trazer isso para toda a sua cadeia e já começar desde o início, né, desde o fornecedor daquela matéria-prima ou do produto semi-acabado, né, para a sua transformação, ser adequado, para que você consiga atender as exigências, as necessidades daquele mercado, né, que você está querendo inserir ou já inserindo sua mercadoria. Então, o processo acaba ficando mais tranquilo e proativo, né, do que muitas vezes, puxa vida, o produto chegou lá e tem alguns problemas, poxa, a gente sabe disso, né, a gente já vive isso, a gente vê muito isso e na grande base, né, que a gente passa às empresas, né, no mercado nacional é que ela se adeque, que ela busque aí uma qualificação não só no mercado nacional, mas também com uma visão do mercado internacional, porque a possibilidade, a fronteira, hoje é um fio. Né? Hoje você está aqui e de repente você tem capacidade para produzir, crescer e desenvolver, mas no mercado nacional está saturado. Né? Um exemplo, de repente você tem aí 1000 peças no mercado nacional e mais que 1000 peças não tem como você inserir, mas a sua capacidade de produção é bem maior. Né? Então, para que isso não fique ocioso, né, dentro da sua da manufatura da sua empresa, né, desse processo dentro da sua empresa, você tem a possibilidade de exportar. Né? Você não está, muitas vezes, nem criando aqui a competitividade não que não seja saudável, né, com o seu concorrente, mas são outras fronteiras. Né? Você está atingindo lá fora e lá fora o mercado é vasto. E por falar em outras fronteiras, vou emendar mais uma questão aqui, Legal. Que é do Francisco da Silva, de Diadema, e pergunta o seguinte: qual é a importância do comércio internacional na atualidade? E também o José Roberto de São Caetano do Sul, ele tem uma dúvida: qual o valor e quantidade mínima para se exportar? E a Karina de Santo André pergunta: quem é que pode exportar? Legal, bom, quando a gente fala dessa fronteira, né, eu costumo até trazer um exemplo, porque hoje você na sua casa, né, você compra um produto, né, de empresas fora, né, e existem aí os seus couriers, né, as empresas que dessa logística, a operação dessa logística, né, um exemplo, você tem vários sites, não vamos aqui enumerar, senão eu, de repente eu estaria falando de alguns e esquecendo de outros, né, mas seria uma forma de você estar adquirindo quantidade de produtos. Poxa, hoje você tem um mínimo, você pode estar exportando qualquer situação. Você tem hoje alguns órgãos, um exemplo, né, o próprio Exporta Fácil, né, para quantidades menores, você tem um limite lá. Mas você também tem a possibilidade de expandir e exportar a quantidade que você quiser. Né? Tudo isso é lógico, precisa adequar, precisa saber a real necessidade, extrair. Muita gente, o Cláudio, acaba confundindo na hora de exportação, né, da formação do seu preço para exportação, desculpe, e acaba exportando imposto, né? Pensa que o ICM, PIS, COFINS, né, entre outros impostos, acabam sendo vinculados lá fora, e aí acaba inviabilizando mesmo, né? Então essa operação tem que ser muito bem desenhada, tem que ser muito bem estudada, né? Então a quantidade, a vontade. Hoje existem aí as empresas, né, de conciliação de mercadorias, a consolidação de mercadorias, né, empresas especialistas nisso. Então, que antigamente, né, ou um bom tempo atrás, isso não existia, então inviabilizava, ou você ficaria mais fácil mandar uma quantidade maior do que uma menor. Então hoje você tem a possibilidade de mandar qualquer tipo de mercadoria. Qualquer um pode exportar. Qualquer um pode exportar, né? Atendendo à exigência, né, dependendo da situação, atendendo à exigência do órgão, qualquer um, mas é um exemplo, como eu comentei, né, o próprio Exporta Fácil é um exemplo, né, disso. Você chega nas unidades aí do nosso correio e você tem aí uma série de informações, formulários, e rapidamente você tem essa possibilidade, né? Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui que é do Hugo de São Bernardo, que vem até na questão da internacionalização, da importância da internacionalização. E nós sabemos que os blocos econômicos também são muito importantes, né? Nós temos o grande bloco econômico,
que é a NAFTA, o outro que é a União Europeia, e nós temos aqui o nosso Mercosul. E o Hugo São Bernardo pergunta, então, o que o Brasil ganha com o Mercosul? Haja vista até que nós temos percebido ao longo dos anos que não houve um andamento apropriado, né, para a unificação do bloco, vários problemas em relação à Argentina, com barreiras tarifárias, né, chamadas barreiras comerciais. Então ele pergunta o que o Brasil ganha, né, com o Mercosul, fazendo parte do Mercosul, que mais diretamente é ligado à Argentina, Uruguai e Paraguai, que tem os seus convidados também. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, viu, Cláudia? Eu acho que tudo isso tem que ser encarado, não só, né, vamos falar um pouco do Mercosul, mas não só o Mercosul, né, com outros países, se nós fôssemos aí trazer restrições, né, ou criar impeditivas, né, por alguns países, um exemplo, né, como a China na ocasião dos calçados, né, com Franca, com polo calçadista, né, como aconteceu, que muitas empresas na ocasião até colocaram isso como foram buscar o órgão, né, o órgão que é representativo aqui, nós temos a nossa federação, né, no estado de São Paulo, mas foram buscar e boicotar, retalhar, né, a China. Eu acho que não é por aí, eu acho que nós precisamos ter a diplomacia em primeiro lugar, né. Quando se fala da internacionalização, é necessário que você tenha um comportamento adequado no mercado internacional, porque se nós tivéssemos naquela ocasião retalhado a China, né, ela é uma das maiores compradoras de alguns dos nossos, um exemplo é o próprio minério de ferro, né? Então eu acho que retaliação, esse tipo de boicote, isso deve haver uma conversa, deve haver dentro da diplomacia, né, de toda a organização e de regras. Existem regras, né, para tudo isso. Então é uma questão de alinhar e trazer para uma igualdade. Falando de igualdade, quando ele perguntou do Mercosul, né, o que achamos e tal, primeiro assim, né, se nós formos trazer ao pé da letra bloco econômico, nós ainda estamos um pouco distante de blocos econômicos, né, porque o bloco econômico existia uma unificação, né, uma igualdade, como a gente comentou, a igualdade da moeda, igualdade da política, igualdade da economia, igualdade de uma série de coisas, inclusive as regras, né, de comercialização. Então, precisamos caminhar um pouquinho mais. Acredito, é necessário sim, ninguém vive sozinho. Exatamente, né? Rodrigo, vamos para a nossa última pergunta, que é da Rosa Aparecida de Guarulhos, e ela quer saber como é que ela sabe mais sobre a Slog. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a Slog para nós encerrarmos o nosso programa de hoje. Bom, agradeço, né, primeiramente aí pelo interesse, né? O Slog, o Instituto de Logística, ele está localizado em São Bernardo, na rua Príncipe Humberto, 112, né, no centro de São Bernardo, uma travessa aqui da Jurubatuba, né, no centro de São Bernardo. O Instituto de Logística, o Slog, é uma entidade sem fins econômicos. Você pode saber mais sobre ela no www.islog.org.br, né? E até aproveitando, você quer saber um pouco mais? No dia 17, né, que é o assunto que nós comentamos hoje, dia 17 de agosto, nós temos o nosso terceiro fórum, né, em logística internacional. Então, oportunidades e desafios, comentando um pouco sobre a internacionalização das empresas, né, que foi até um assunto que o internauta hoje nos questionou, e sobre o Porto Sem Papel. Então nós vamos estar uma noite, né, será a noite, das 7 da noite às 22h30, na Fundação Santo André, um auditório aí para 250 pessoas, né? Faça a sua inscrição, entre no nosso portal, creio que já a partir de segunda-feira isso já está disponível para vocês, faça a sua inscrição, reserve, porque a partir do momento que a gente lançar, com certeza isso será muito rápido, esse preenchimento das 250 vagas, né? Então você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor. Eu agradeço a oportunidade, também aproveitando aí, agradeço você, né, internauta, agradeço a Cláudia aí pela oportunidade e eu fico à disposição para o que vocês necessitarem. Ok, Rodrigo, mais uma vez agradeço a sua presença, a sua participação, agradeço a participação dos internautas, continuem nos assistindo, encaminhando as suas dúvidas, estaremos sempre aqui ao dispor para estar sanando todas as suas questões. Mais uma vez, então, agradeço a participação de todos e nos vemos na próxima sexta-feira, espero por vocês. Boa tarde, até lá.